Você já perdeu alguém que amava por causa de uma explosão que durou menos de 30 segundos? Já destruiu uma oportunidade, uma amizade, uma relação inteira por uma reação que você mesmo no dia seguinte não consegue explicar? Se sim, então o que eu vou te mostrar hoje pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir este ano na sua vida. Porque os estoicos Marco Aurélio Seneca e Epiteto descobriram algo que a ciência moderna só veio confirmar 2000 anos depois. O problema nunca é o que acontece com você, o problema é o espaço entre o que acontece com você e o que você faz a seguir. E hoje eu vou te entregar 15 princípios que eles usavam para dominar esse espaço. Mas antes preciso te contar uma coisa que quase ninguém percebe sobre o estoicismo. A maioria das pessoas acha que o estoicismo é sobre não sentir nada, sobre ser frio, distante, diferente, um bloco de pedra que não reage a nada. Está completamente errado. Os estoicos sentiam tudo. Marco Aurélio perdeu o filho, Seneca foi exilado, humilhado, forçado a viver no deserto. Epicteto nasceu escravo e passou anos acorrentado como um escravo, como eu sempre digo nos vídeos. Eles não eram insensíveis, eles eram simplesmente se recusavam a deixar que o mundo externo decida o que aconteceria dentro deles. E isso que vamos aprender juntos hoje. Fique comigo até o final, porque o princípio 11 vai te surpreender de uma forma que você nunca esperaria. Princípio número 1. A pausa é o seu superpoder. Existe um espaço entre o estímulo e a resposta, um espaço minúsculo, quase invisível, mas o que contém toda a sua liberdade. Marco Aurélio chamava isso de faculdade da escolha. Ele precisava isso todos os dias, todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, preparando sua mente para o desafio do dia. A próxima vez que alguém te disser algo que dói, o que te provoca, tente fazer uma coisa. Respire, conte até 3, só isso. Esse pequeno intervalo é o que separa de uma pessoa reativa de uma pessoa sábia. A questão não é se você vai sentir raiva, a questão é o que você vai fazer com ela antes que ela tome controle de você. Princípio número 2. Você não pode controlar os outros, apenas você mesmo. Esse talvez a ideia mais libertadora que os estoicos já produziram na vida, e também é o mais difícil de aceitar. Epicteto dizia: as coisas estão divididas em duas categorias, as que dependem de nós e as que não dependem. Sua opinião, seu julgamento, seu esforço depende de você. O clima, o trânsito, o comportamento das pessoas não depende. Sei que falo isso sempre nos vídeos, mas é sempre bom lembrar. Esse é um dos princípios estoicos melhores e mais fortes que existe. O sofrimento começa quando confundimos essas duas categorias. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, aconteça algo extraordinário, você para de se desgastar com qualquer coisa que não pode mudar e começa a investir a energia no único lugar onde realmente faz a diferença, que é dentro de você. Princípio número 3. A raiva é sempre uma escolha e você pode escolher diferente, sempre. Eu sei que isso parece difícil de aceitar, parece que a raiva simplesmente acontece como um raio que cai, mas os estoicos discordavam completamente disso. Seneca escreveu um livro inteiro sobre a raiva, De Ira. Sua conclusão foi simples: a raiva nunca resolve o problema que causou, ela apenas cria novos problemas. É mais fascinante, a raiva precisa da sua permissão para crescer. Ela começa com uma faísca, mas você quem decide se vai soprar ou abafar. Daqui a pouco, no princípio 7, vou te mostrar exatamente como fazer isso na prática. Mas antes preciso te falar algo que muda tudo. Princípio número 4. Ninguém pode te ferir sem sua permissão. Essa frase pertence a Epicteto. Ele tem um poder imenso quando você realmente entende o que ela quer dizer. Não estou dizendo que as palavras das pessoas não doem. Dói e muito. Não estou dizendo que as ações dos outros não têm consequência. E tem. O que ele está dizendo é que a ferida emocional que fica, que te consome por dias, semanas, anos, essa ferida só existe se você alimentar. Quando alguém te insulta, ela te revelando mais sobre ela mesma do que sobre você. A questão é: você vai acreditar nessa narrativa? Você vai deixar que a visão distorcida do outra pessoa defina quem realmente você é? Princípio número 5. Pratique a adversidade antes que ela chegue. Os estoicos tinham uma prática chamada premeditatio morana, a premonição dos males, não como pessimismo, mas como treinamento. Marco Aurélio acordava todo dia dizendo a si mesmo: hoje eu vou encontrar pessoas difíceis, situações inusitadas, contratempos inesperados, não porque ele queria sofrer antecipadamente, mas porque quem prevê a tempestade não se surpreende com a chuva. Quando você se prepara mentalmente para uma adversidade, ele perde o poder de desequilibrar. Você já passou por aquilo na sua mente e você sobreviveu e pode sobreviver novamente.
Princípio 6. A perspectiva muda tudo. Imagine que você está preso no trânsito, atrasado, nervoso. Agora imagine que você está olhando para essa cena de cima, de um avião. O engarrafamento parece tão pequeno, tão temporário. Marco Aurélio chamava isso de visão de cima. Ele praticava colocar qualquer situação no contexto mais amplo possível, no esquema do universo, no contexto da história, o que essa situação realmente representa. Quase sempre a resposta é muito menos do que parece. Isso não é escapismo, é clareza. A clareza é o antídoto para reações impulsivas da vida. Princípio 7. Transforme o obstáculo na trajetória. Aqui chegamos a um dos princípios mais poderosos de Marco Aurélio, aquele que eu prometi antes. O obstáculo ao ato avança ato. O que está no caminho se torna o caminho. Isso pode soar filosófico demais, um pouco até mais complexo, então deixa eu traduzir. Toda situação difícil contém em si a mesma oportunidade de crescimento, não apesar da dificuldade, por causa dela. A pessoa que tem essa paciência está treinando para ser mais paciente. A situação caótica está te ensinando a manter o centro, o conflito está te mostrando onde você ainda precisa crescer. Quando você muda o enquadramento, quando você para de ver o obstáculo como inimigo, começa a vê-lo como professor, algo muda em você de uma forma permanentemente. Princípio número 8. Separe os fatos da interpretação. Isso é fundamental e quase ninguém faz. Quando alguém não responde sua mensagem, qual é o fato? A mensagem não foi respondida. Qual a interpretação? Ela me odeia, eu errei, fiz algo errado, ela não me respeita, eu fiz alguma coisa, isso, aquilo, outro. Muitas interpretações sem sentido. Toda a nossa angústia vem da interpretação, não do fato. Os estoicos chamavam isso de fantasia, a representação mental de que fazemos das coisas, e epiteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Pratique separar o que aconteceu do que você está dizendo em si mesmo sobre o que aconteceu. Você vai se surpreender com quanto o seu sofrimento é opcional. Princípio número 9. Cuide do que você diz para si mesmo. O diálogo interno é o mais influente de todos os diálogos que você terá, e a maioria das pessoas não prestam atenção nenhum neles. Marco Aurélio escrevia meditações como cartas para si mesmo, lembretes, correções, encorajamentos. Ele sabia que a mente precisa de um pastor e não de um tirano. O que você diz para si mesmo e quando erra? Quando você falha? Quando você reage mal? Se a resposta for criticar, destrutiva, você está alimentando exatamente o padrão que quer mudar. Os estoicos praticavam um diálogo interno de disciplina com compaixão, não de punição, mas de direcionamento. Princípio 10. A virtude é o único bem real. Aqui chegamos no núcleo do estoicismo, o princípio que sustenta todos os outros. Para os estoicos, dinheiro, fama, saúde e conforto são coisas preferíveis, mas não são bens verdadeiros. O único bem verdadeiro é a virtude, a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. Porque isso importa para manter a calma. Porque quando você âncora sua identidade na virtude, no tipo de pessoa que você quer ser, as situações externas perdem o poder de te definir. Você pode perder dinheiro e ainda ser virtuoso. Pode ser traído e ainda agir com integridade. Pode ser insultado e ainda responder com dignidade. Ninguém pode tirar de você o que você é, apenas o que você tem. Princípio número 11. Amor fati. Ame o que acontece. Um dos princípios que eu mais falo no canal e que eu mais repito e que eu espero que muita gente leve para a vida. Que, querendo ou não, é um dos princípios mais importantes que tem. Esse princípio é o que eu prometi te surpreender, mas quem já assiste o canal sabe que não vai ficar tão surpreso. Amor fati. Amor pelo destino. Não é resignação, não é passividade, não é conformismo, mas uma aceitação ativa e apaixonada de tudo que acontece. Friedrich Nietzsche popularizou o termo, mas a ideia é profundamente histórica. Marco Aurélio escreveu sobre isso repetidamente, não apenas suportando o que aconteceu, mas amar o que acontece. Quando você realmente adota esse princípio, algo extraordinário ocorre. Você para de estar em guerra com a realidade. Uma pessoa em paz é o que é. Raramente perde a calma com o que poderia ser diferente. Isso não significa que você não age para mudar, que pode ser mudado. Significa que você age sem armadura de que acreditar que o universo lhe deve alguma coisa.
Princípio número 12. Momento mori. Lembre-se de que vai morrer. Eu sei que parece sombrio, mas ouça, esse eu falo muito e não é sombrio, é realidade. Os estoicos meditavam diariamente sobre a morte, não para deprimir, mas para acordar, para lembrar que cada momento é precioso demais para ser desperdiçado e reativo em raiva, conflito, insignificância. Marco Aurélio perguntava a si mesmo: vale a pena gastar a vida, minha energia, meu tempo nisto? Quando você coloca qualquer situação no contexto da impermanência, ela fica muito menor. A ofensa que parecia enorme se torna trivial. O conflito que parecia urgente se torna opcional. A morte é o maior professor da perspectiva que existe. Ela nos ensina que vivemos o momento e sempre vai ser o momento. Princípio número 13. Não julgue o que você não entende. Seneca dizia que antes de julgar qualquer pessoa, você deveria tentar entendê-la completamente. Se você entendesse completamente, provavelmente não julgaria mais. Isso é verificado pela neurociência moderna. A empatia e a raiva não podem coexistir no mesmo momento. Quando você genuinamente tenta entender de onde vem o comportamento de alguém, o que a pessoa está sofrendo, o que ela teme, o que ela perdeu, é muito difícil continuar com a mesma intensidade de raiva. Isso não significa justificar o injustificável. Significa que você tem uma compreensão maior e isso te liberta da reatividade, da raiva que você pode ver pelaquela pessoa, pela ação daquela pessoa naquele momento. Princípio 14. Pratique o silêncio com força, não como fraqueza. Existe um preconceito enorme com a nossa cultura em relação ao silêncio. Silêncio é uma interpretação como falta de resposta, submissão ou derrota. Os estoicos viam exatamente o oposto. Epicteto dizia: a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca, por uma razão. O silêncio, a escolha, a consciência, não reagir, não se justificar, não contra-atacar. E talvez a forma mais alta de controle interno. Não porque você não tem o que dizer, mas porque você escolheu o que é mais importante, sua paz interior ou ter uma razão daquela discussão. Princípio 15. Seja grato pelo desafio. O último princípio fecha o ciclo de forma poderosa. Cada pessoa difícil na sua vida é um exercício de paciência. Cada situação caótica é um treino de serenidade. Cada conflito é uma oportunidade de praticar tudo que você aprendeu aqui. Os estoicos não pediam por uma vida fácil, eles pediam por força para lidar com a vida difícil. E quanto mais você enfrenta essa mentalidade, mais forte você fica. Porque no final, a calma não é a ausência da tempestade, é aprender a estar em paz dentro da tempestade. É saber que a tempestade vai passar e que você vai continuar de pé todos os dias. Então, vamos recapitular o que você aprendeu hoje. Você aprendeu sobre a pausa como superpoder, sobre separar o controlável do incontrolável, sobre transformar obstáculos em caminho. Aprendeu que a raiva precisa de sua permissão, que a perspectiva disso dissolve crise, que amor pelo destino, forma mais elevada de liberdade interna. 15 princípios, 2000 anos de sabedoria e uma vida inteira para praticar. E sabe o que é mais bonito de tudo isso? Você não precisa ser perfeito. Os próprios estoicos não eram. Marco Aurélio escreveu para si mesmo porque sabia que precisava de lembretes constantes. Seneca confessou nos seus próprios textos o momento que falhava. A prática é o ponto, não a perfeição. Se esse conteúdo te fez sentir, você sentiu que alguma coisa se encaixou, que algum princípio te tocou, uma forma que você não esperava, então peço uma coisa: curta esse vídeo, esse gesto é simples, ajuda imensamente ao canal a crescer e levar essa sabedoria para mais pessoas que precisam ouvir isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana trazemos conteúdos como esse, profundos, práticos e transformadores. Veja os próximos vídeos no canal. Todos eles vão te elevar, te evoluir, vão fazer você ter uma vida muito melhor. E até a próxima. E lembre, sua paz é uma escolha. Faça isso hoje, amanhã, todos os dias.